Faz presente nesse lugar, somos gratos por isso. Como é bom poder testemunhar as tuas maravilhas, testemunhar a tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui. Então que nessa noite o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Que a tua palavra ela cumpra em nós o que foi determinado para esse dia de hoje, de agora. Restaura-nos. Nós lemos, meu Pai, e sabemos que aqui o Senhor derrama bênção e vida para sempre. Aqui na comunhão. Então nós estamos aqui porque nós queremos ser saciados, munidos e engajados para viver o teu propósito, fortalecidos para viver o teu propósito. Então me desfaço de mim mesmo mais uma vez, para que o Senhor use-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Espírito Santo, fale conosco. Jesus, que o Senhor possa me usar como um canal, assim como cantamos aqui, que eu me diminua e o Senhor cresça e fale aos nossos corações, que essa palavra encontre cada coração e rasgue, transforme, restaure, reforce, que às vezes nós precisamos simplesmente de uma só palavra, mas que ela seja eficaz nas nossas vidas. É no teu nome santo que eu te peço, amém e amém. João 11, versículo de 1 a 6, um texto bastante conhecido. Eu já ministrei outras coisas aqui a respeito, mas vamos estar vendo ele numa visão um pouco diferente do que foi ministrado. Um homem chamado Lázaro estava doente. O Lázaro aí não sou eu sou o Davi Lázaro, ele chamava Lázaro. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele a quem o Senhor ama está doente. Jesus, ao receber a notícia, disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou pelo menos 2 dias no lugar onde ele estava. É gratificante nós ouvirmos e servirmos a um Deus que está sempre presente em nossas vidas. É bom nós falarmos assim, como eu iniciei o culto: Deus é presente, Deus está presente, glória a Deus. Eu posso confiar, eu posso testemunhar e ter garantia de que Deus está presente. Mais confortante ainda é saber que Deus, além dele estar presente, Ele nos ama. Você tem um Deus que, além dele se fazer presente em todos os momentos da sua vida, Ele nos ama com toda a sua força. E a Bíblia diz que Ele nunca nos desampara. É glorioso a gente ver e ter essa certeza, e precisamos, porque isso nos fortalece e isso nos encoraja. Porque mesmo quando nós passamos por tempos difíceis, por dificuldades, Deus está presente em nossas vidas, trabalhando o quê? A nossa fé, trabalhando a nossa forma de agir, trabalhando em nós. Ele fortificando em nós aonde nós precisamos. É difícil quando a gente vê um texto de apóstolo Paulo que diz que nós podemos extrair força da fraqueza. Isso é surreal. Como que eu faço isso? Quando eu confio e eu creio que Deus está presente. Esse texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto onde está registrado um dos maiores milagres de Jesus, entre vários, mas esse é um dos maiores milagres de Jesus que ele realizou no seu ministério enquanto ele estava aqui na terra. Depois disso, incontáveis milagres. Porém, esse milagre específico foi um milagre que aconteceu nos últimos dias antes da sua crucificação. Hoje, eu queria que nós pudéssemos mergulhar juntos para meditar nessa passagem e aprender
algumas aplicações para que nós possamos caminhar e viver em nossa vida com Cristo, nossa vida cristã, nossa vida em Deus. O texto diz que um homem chamado Lázaro, ele estava doente, e fala ali que ele era de Betânia. Temos aqui uma família que ela foi alcançada por Deus. Temos aqui uma família onde Deus declara na sua palavra, Ele mesmo dizendo que Ele amava essa família. Temos aqui uma família onde Deus, quando passava perto, Ele fazia questão, acredito que Jesus fazia questão de estar com eles, por ser uma família que Ele amava, uma casa que Ele amava. Pastor, que lindo é isso, que gratificante é isso, ter Jesus amando e querendo estar na minha casa. Só que eu queria trazer aqui a primeira aplicação para que eu e você, nós possamos entender aqui, que isso não é só com Lázaro e sua família. Ele me ama, Ele nos ama assim como Ele amava lá. Então o desejo de Jesus é estar conosco, é estar comigo, é estar com você na nossa casa, nos ajudando e nos auxiliando. Essa Maria que menciona aqui é a mesma Maria que ungiu o Senhor lá com óleo. Talvez você não leu o texto, mas é quando Jesus estava ali, chega uma mulher e unge os pés de Jesus com óleo e enxuga com os cabelos. Essa é a mulher que estava ali. O que significa isso? Essa mulher, ela demonstra, ela pratica um ato de maior, profunda adoração a Jesus, reconhecimento de quem é Jesus. Por que você fala isso? Porque o próprio Jesus, ele disse que o ato de adoração de Maria seria contado para a memória dela. Até hoje nós vemos testemunhos e histórias. Você vai ler isso em Mateus 26:13, que diz assim: com toda certeza vos afirmo, o próprio Jesus dizendo, em todos os lugares do mundo, onde um evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Jesus amava tanto essa família que Ele levanta ela e coloca como um memorial, como uma perfeita, uma entrega completa de tudo que ela tinha, não importando com ninguém, não importando com nada, simplesmente ela se entrega de tal forma que aqui a Bíblia diz que como um memorial a ela seria contada em todos os lugares aonde o Evangelho de Cristo for pregado. Talvez você não conhece, eu acredito que todos conhecem, mas às vezes a pessoa não conhece a história como um tal, mas sabe, aonde o Evangelho chega, essa história chega. A questão aqui que eu quero trazer é que nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldade, sempre se levanta um verdadeiro adorador. E um verdadeiro adorador, ele é sempre lembrado por Jesus. É por isso que eu sempre inicio o culto, sempre estou falando, os meninos de louvor, eu estou sempre falando, olha, nós precisamos adorar em verdade, nós precisamos levantar um altar de adoração. Esse ano eu mencionei na palavra da virada, e se vocês olharem as palavras que têm sido ministradas, é simplesmente chamando e voltando a uma essência de adoração genuína e verdadeira em Cristo Jesus. Eu quero que Jesus se lembre de mim. Como que eu faço isso? Se volte em adoração. Se coloque em adoração. A Bíblia diz que Jesus não rejeita um coração quebrantado, um coração que se entrega de verdade. Nele nós podemos extrair tudo quanto nós precisamos através da nossa adoração. Lázaro era o adorador. Lázaro estava em uma família de verdadeiros adoradores. Ele estava nesse ambiente, nesse contexto. Agora, entenda que por que nós precisamos adorar em tudo, estar sempre adorando em tudo. A família de Maria, Marta e Lázaro, eles nos trazem uma identificação de que Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. Porque quando Lázaro está doente, elas mandam um recado a Jesus. E elas mandam um recado a Jesus, lembrando a Jesus, falando: Jesus, aquele a quem o Senhor ama está doente.
Talvez no momento de dificuldade elas poderiam ter pensado: cadê Jesus a quem nos ama? Mas Jesus, ele demonstra que ele sempre está presente. Aqui Marta e Maria nos ensinam onde nós devemos buscar ajuda quando nós precisamos. Aqui ela demonstra que nós precisamos contar com Jesus em todo o tempo. A nossa ajuda em tempos de necessidade, eu preciso buscar a Jesus. Elas mandam dizer a Jesus especificamente. Elas não mandam, vai um discípulo, que um discípulo chega a Jesus. Não, ela nos ensina que nós temos liberdade em colocar o nosso joelho no chão e buscar ao Senhor e falar: Jesus, eu preciso de Ti. Nós temos que entender isso, aonde eu tenho buscado força, aonde você tem buscado força, aonde você tem buscado ajuda, aonde você tem buscado socorro. Qual é o ambiente que nós estamos buscando a nossa força quando nós precisamos? Efésios 6, no versículo 10, diz que: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Nós temos salmista dizendo que o meu socorro vem do Senhor. Eu encontro o meu socorro no Senhor, que fez céus e fez terra. Então Jesus, ele está sempre presente, mas nós precisamos entender que nós precisamos estar nele, independente da resposta. Porque olha o que acontece. Jesus, ao receber a notícia, ele fala, a primeira coisa que ele fala é: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Podemos dizer aqui, toda e qualquer provação da nossa vida, principalmente da vida de um cristão, de alguém que quer seguir os passos de Jesus e confia em Deus, toda e qualquer provação, ela sempre tem um propósito. Ela sempre tem um propósito. Deus não permite que nada aconteça na vida dos seus filhos por acaso. A pastora ministrou domingo retrasado que toda provação, toda dificuldade, toda luta produz em nós um peso de glória. Algo extraordinário o Senhor sempre está forjando em nós. E ele menciona e ele fala: olha, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então o que eu faço? Eu preciso enxergar, eu preciso procurar enxergar Deus em tudo o que acontece na minha vida. Até nos momentos onde nós nos colocamos em ambientes onde não deveria ter colocado. Para você sair, você depende de Jesus. Eu dependo de Jesus, então eu preciso procurar Jesus em tudo e em todos os ambientes, em tudo que acontece na minha vida. Eu preciso aprender a viver com os olhos fitos em Jesus. Não existe outro caminho, não existe outro Deus, não existe outro Senhor. Você pode procurar em inúmeros lugares, mas a resposta e a sua decisão precisa estar de acordo com a decisão de Jesus. A resposta que você precisa está em Jesus. Eu preciso aprender com isso, mesmo nos momentos difíceis. Olha, a Bíblia nos mostra alguns textos das pessoas que estavam com os olhos fitos em Jesus, mesmo em meio à dificuldade e à luta. Acredito que todos conhecem a história de José, mas lá no finalzinho da história de José, José respondendo aos seus irmãos, lá em Gênesis 50, no versículo 20, ele fala assim: olha, é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim. José está dizendo: olha, é verdade, foi vocês que planejou. Foi vocês que planejou o mal contra mim, não foi Deus. Mas olha, Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje nós estamos vendo. Isso é salvar a vida de muita gente. Nós precisamos enxergar Deus, né, em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja a dificuldade.
Por que eu preciso, pastor? Por que é necessário? Por que eu preciso enxergar? Por que eu preciso olhar a Deus em tudo? Isso não tem nada a ver com Deus, foi eu que fiz. Deixa eu te falar uma coisa, Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma vez que eu entendo isso aqui, independente do que eu estou fazendo, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Eu vejo isso na vida de José, que eu acabei de mencionar. José era perfeito? Não. José tinha erros? Tinha. Todos nós temos. Mas se eu confio no Senhor e mantenho os meus olhos fitos, me arrependendo, confessando e crendo no Senhor, Ele é fiel e justo para transformar as nossas vidas. Jesus, Ele amava Marta, Ele amava a irmã dela, amava Lázaro. E mesmo Ele amando, mesmo Ele identificando com aquela família, mesmo Ele falando que amava, mesmo Ele dizendo, meu amigo, a Lázaro como amigo, mesmo assim, Jesus não poupou eles do sofrimento. A primeira instância que a gente olha, e talvez seja o que Maria olhou, era: por que Jesus? Tanto que ela mesma pergunta a Jesus, ela mesma declara a Jesus: se eu tivesse aqui, Jesus, isso não tinha acontecido. Porque ela sabia quem era Jesus e do poder que estava na mão de Jesus. Mas ela imaginou um Jesus que só estava presente no físico. Não, nós temos um Deus hoje, e é por isso o tema da mensagem: Deus está presente em todo o tempo. Jesus, Ele nunca disse que nós não iríamos sofrer, Ele nunca falou isso. Pelo contrário, em João 16:33, Ele fala assim: olha, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ele fala: tenha paz em mim. Jesus está dizendo: tenha paz em mim. Por que, Jesus? Porque no mundo vocês vão passar por aflição, vocês vão passar por dificuldade. Mas tem de bom ânimo, olhem para mim, tenha paz em mim, porque quem venceu o mundo sou eu. Jesus está dizendo literalmente. Então olhe para mim, não para mim não, para Jesus. Jesus está dizendo: olhe para mim, porque eu venci o mundo. Agora você consegue entender que somente o Senhor pode te resgatar? Você consegue entender que independente de onde você esteja, da circunstância que você esteja, só Jesus pode te resgatar. Só Ele tem um poder de ir lá e te trazer de volta, e isso é maravilhoso. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar com os meus olhos fitos em Cristo. É lindo. Eu preciso crer que Ele nos ama ao ponto de Ele se entregou, gente. Isso não é chavão, isso é realidade, isso precisa bater no nosso peito. Ele me amou, Ele morreu por mim, Ele me amou, Ele morreu por mim. Isso precisa bater no meu peito, o meu pecado, eu encontro justificação nele, eu preciso ser limpo nele, então eu me confesso, eu me arrependo, eu me lanço diante dele. Jesus está dizendo assim, através do profeta Isaías, ele diz assim: olha, mas agora assim diz o Senhor que criou a Jacó, o que formou a Israel, não tenha medo, porque eu remi. Eu te chamei pelo nome, e ele fala assim, além de eu te chamar pelo nome, ele afirma: você é meu. E não somente isso, ele fala: você é meu, e deixa eu te falar uma coisa, confia em mim, sabe por quê? Porque quando você passar pelo fogo, eu ali vou estar. Porque você não vai se queimar no fogo, as chamas não arderão em ti. Quando você passar pelos rios, ei, confia em mim, eles não vão fazer com que você se afogue. Eu estarei com você. Eu estarei com você em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todo momento. Eu sou um Deus presente.
Eu sou o Deus quem te sustenta, eu sou o Deus que te guarda. Em outras palavras, ele está dizendo: olhem para mim, estejam em mim, acredite em mim, sou eu que posso te limpar, sou eu que posso te purificar, sou eu que posso ir lá no lamaçal do pecado e te resgatar e te dar uma nova vida de liberdade em mim. Sem mim, nada podeis fazer. Esse é o meu e é o seu Jesus. O salmista, ele ainda declara assim, algo impressionante. Ele fala assim, olha, muitas, ele não fala são algum, ele fala muitas são as aflições do justo. Talvez você fale, mas eu não sou justo, pastor. Você é justo em Cristo Jesus. Quando eu confesso a Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele é quem me justifica. Você mesmo, pela força do seu braço, jamais você seria justo, mas Ele nos justifica. E o salmista diz assim, olha, muitas são as aflições dos justos, mas em todas Ele me livra. Todas Ele me livra. Todas Ele nos livra. Isso é extraordinário, que o Senhor está falando, olha, mais uma vez, Ele está falando através do salmista, vocês vão ter dificuldade, vocês vão ter todo tipo de perturbação que vocês imaginar, mas confiem em mim, eu os livrarei de todas. Ele nos dá uma outra garantia também através do salmista, que ele fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando a gente olha para essa palavra de um Deus presente, isso precisa entrar dentro de nós e nos rasgar e falar, Deus, o meu coração às vezes está endurecido, quebra o meu coração, porque eu preciso confiar em Ti, eu preciso olhar para cima e enxergar o Senhor. Às vezes eu não olho e não vejo solução, mas o Senhor eu preciso de ver. Eu preciso estar com os meus olhos fitos no Senhor. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava, e mais 2 dias até chegar, pelo menos 4 dias para chegar no local onde Lázaro estava. Mesmo sabendo da gravidade, mesmo Jesus já sabendo quão grave era a enfermidade de Lázaro, ele não foi quando foi chamado. E às vezes nós fazemos uma oração e falamos, Deus, eu preciso. Achando que abrindo os olhos, tudo já vai estar resolvido. E aí você abre o olho, está do mesmo jeito, e você olha e fala, Jesus, cadê o Senhor? Deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele é extraordinariamente um cara comprometido. Ele chega ali naquele lugar, 4 dias depois. Lázaro já havia sido enterrado. Agora, pensa comigo. Você imagina e você acredita que Jesus não sabia que Lázaro morreu? Foi surpresa para ele? Jamais. Isso não foi surpresa, Jesus já sabia disso. Só que ele estava em paz, assim como ele quer que eu e você nós ficamos em paz. Como, pastor? Entenda uma coisa, ele está no controle. Jesus tinha o controle em suas mãos. Ele não se apavorou, me ensinando para mim e para você o seguinte, coloque o controle da sua vida em minhas mãos, confie em mim, confie em mim, confie em mim. Talvez Marta e Maria tenham dito, poxa Jesus, assim como elas disseram, por que o Senhor não chegou? E Jesus dizendo assim, olha, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Sabe, a questão de esperar em Deus, o que nós precisamos entender é que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas, na minha vida e na sua vida. Ele nunca se atrasa, Deus é pontual ao extremo. Deus é pontual ao extremo. Eu creio e acredito que eu tenho o poder de fazer com que as bênçãos do Senhor sejam acrescidas em minha vida de uma forma maior, sim, uma vez quanto mais eu entrego, mais eu recebo, assim a palavra diz. Mas Deus, Ele é pontual naquilo que Ele tem a fazer, Ele não se atrasa.
Porque às vezes a gente olha para essa palavra e quando Jesus chega, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido, talvez a gente vê e tenha a impressão que Jesus chegou atrasado. Mas ele não se atrasa, ele não se adianta, ele tem o tempo certo para todas as coisas. Qual que é esse tempo? O meu e o seu coração. Quanto você tem entregado? Quanto você tem se colocado na presença dele, para que cumpra as promessas dele na minha vida? Quanto nós temos nos arrependido, temos confessado, temos entregado a Deus a nossa realidade? Pontualidade fala muito da consideração a uma pessoa, e Jesus amava, e você fala assim, mas se Jesus amava, ele chegou depois que morreu? Isso fala de uma realidade, que eu e você, e traz a consistência de que realmente nós não temos controle de nada, a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nosso desejo, a nossa vida precisa estar na mão do Senhor. Jesus nos ensina sobre isso e ele fala, olha, o tempo é perfeito, tudo é perfeito ao seu tempo. O tempo de Jesus, ele é perfeito na minha vida e na sua vida. Tem uma frase que eu disse ela há muito tempo, eu até anotei aqui, eu não lembro aonde eu tirei, mas eu acredito que você já ouviu em outros lugares, que é: Jesus não está demorando, ele apenas está caprichando no seu milagre. Ele simplesmente está trabalhando para que você confie e creia nele, para que você chegue a um alinhamento perfeito, para que quando você receber, você não saia aí debandando e se perdendo no que Deus tem a fazer na sua vida. Por que eu tenho que ter certeza disso? Como assim, pastor, que eu tenho que ter certeza e confiar nisso? A parte B do versículo 5 de Hebreus 13 diz, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor não vai te desamparar, nunca vai te deixar. Marta, ela fala com Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus. Maria vem depois, lá atrás, lá na frente, no versículo à frente, falando a mesma coisa. Agora deixa eu dizer uma coisa para nós aqui, não é porque algo ruim acontece conosco que Deus não está presente. Não é porque algo ruim aconteceu com você, significa que Deus te deixou, te largou, te abandonou. Isso não significa que Deus não está presente. Eu preciso entender que Deus, preste atenção, Deus não é culpado pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pelas nossas lutas. Toda vez que acontece alguma coisa, a primeira coisa que a gente lembra é: Deus, cadê o Senhor? Ok, eu preciso orar, mas eu não posso colocar a culpa em Deus. Senão eu entro no ambiente do povo de Israel lá. A brincadeira que eu fiz com os meninos aqui, eu estava conversando com a pastora, mas literalmente eu falei, bem, a gente é loucura. Alguns minutos que a gente fica passando por dificuldade, a gente já dá o grito, Deus, pastor, o Senhor que está guiando. Era assim que eu estava na trilha. Eu falei, meu Deus, e agora? A trilha sumiu, não existia caminho, existia mato. Gente, o parque aqui em frente à igreja, ele é minúsculo, a gente conseguiu perder. Mas isso, trazendo para a minha vida e para a sua vida, é uma realidade. Você se perde nas grandes coisas? Não, você se perde nas pequenas coisas. Nós nos perdemos nas pequenas coisas. E nas pequenas coisas, sabe o que a gente faz? Eu consigo resolver. Aí é que está o problema. Aí a gente fica rodando. Sabe o que aconteceu nesse rodando? Vou dar mais um exemplo aqui, meu tempo dá. Eu e o Lucas, desbravando caminhos. Eu falei que nós temos que pôr uma plaquinha lá. Trilha do Bola de Neve Betim, que nós abrimos uma trilha lá. Mas se tivesse como a gente fazer e demarcar GPS e tirar uma foto, vocês vão ver assim, ó, um círculo assim, ó, parando no mesmo lugar. Que eu estava acompanhando um muro que tinha assim, tipo uma cerca, né? Aí eu estava na ribanceira, eu falei, então vamos para cá.
Entramos, e tá eu lá abrindo. Falei, na próxima eu tenho que levar um facão, porque só o cajado é difícil. Mas aí a gente foi e saímos. De repente, aonde eu estava? No mesmo lugar. Falei, uai, mas nós estávamos indo em linha reta, gente. Como assim que nós paramos literalmente, não foi? No mesmo lugar. Isso é uma realidade da nossa vida que nós precisamos entender. Se nós não confiarmos em Jesus, que Ele é o único caminho, a gente fica dando voltas e voltas e voltas em um ambiente desse tamanho, onde Jesus está olhando e falando, que hora que você vai deixar eu te ajudar? Que hora que você vai entender que eu estou presente, eu estou aqui, mas você precisa me deixar te auxiliar. Não que eu não deixei Jesus auxiliar, o Espírito Santo me ajuda. Mas nessa voltinha, quando a gente parou no mesmo lugar, alguns falaram assim, ih, perdemos, e agora? Liga para o bombeiro. Falei, não, gente, está de dia ainda dá certo. Mas precisamos entender isso, que as coisas ruins que acontecem conosco não significa que Deus não está presente. Eu preciso entender que Deus não é culpado pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Mas ainda assim Ele se coloca num lugar onde Ele fala assim, eu entro nesse ambiente por você. Eu entro advogando por você, eu me coloco nesse ambiente por você, para que você seja livre, mas que você caminhe. Para isso eu preciso confessar. E quando Jesus fala isso, olha, vai, seu irmão morreu para que manifeste, calma Maria. E ela tem essa confiança em Deus, ela tem essa alegria em Deus, e de repente Jesus fala assim, Maria, seu irmão há de ressurgir. E o mais engraçado é que eu e você, nós temos essa certeza de que Jesus vai voltar, amém? E eu tenho essa certeza, e eu acredito que você tem. Se você não tem, tem agora, em nome de Jesus, que um dia nós estaremos em um ambiente onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais dificuldade, não haverá mais luta, amém? Esse ambiente é que nós cremos e acreditamos. Mas não é porque eu creio nisso lá no fim, quando Jesus voltar, que Ele não pode fazer isso agora. Jesus está dizendo, o seu irmão há de ressurgir. E Maria fala, olha, eu sei que ele vai ressurgir. Eu creio nisso também, eu acredito. No último dia. É incrível como ela vai tão rápido de uma fé que ela vivia, que ela vive, que ela acredita, a uma fé, ela vai para um ambiente de incredulidade. É assim com você ou eu estou enganado? Porque a gente vê solução, e eu acredito que Deus vai ter solução, mas quando? Quando será? Precisamos estar vigilantes e crendo em Jesus o tempo todo. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 16, 13, ele fala assim, olha, estejam vigilantes, permaneçam firmes, sejam corajosos, sejam fortes. Ele está falando assim, confie, creia, acredite, seja corajoso, seja forte, não vacile, estejam vigilante. Precisamos sim deixar de ser crentes, cristãos, que vacilamos na nossa fé. Precisamos estar o tempo todo firmado e confiante em Cristo, acreditando que Ele é o único caminho, o que eu preciso está nele, porque dele, por Ele são todas as coisas. Jesus, Ele declara para Maria, Ele fala, olha Maria, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus está dizendo? Marta, Maria, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o milagre, eu sou a cura, eu sou a solução, eu sou a salvação. O que eu preciso fazer para alcançar isso? Crer, acreditar.
Eu preciso crer. Jesus, ele está dizendo, creia em mim. E quantas vezes nós deixamos de crer por situações tão pequenas? Ele é a solução que eu e você precisa. Deixa eu te falar uma coisa, grave isso, não há porta que ele não possa abrir, nada, não tem porta que impossível que ele não consiga abrir, não existe família que ele não possa restaurar, não existe, é impossível alguma família que ele não possa restaurar, é impossível haver uma enfermidade que ele não possa curar, não existe vício algum que ele não possa libertar. Não existe nada impossível para Deus. Resumindo, e trazendo uma palavra clara, não há problema que ele não possa solucionar. Tudo é possível ao que crê. Por quê, pastor? Vá lá no YouTube, propaganda agora, né? Assista as últimas mensagens, você vai entender muita coisa que não é impossível para Deus. Ele é Jesus, Ele é o Emanuel, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. E talvez você tenha essa resposta de alegria, confiando, eu sei que Ele há de ressurgir, eu sei que vai solucionar no fim dos tempos, eu sei que eu não vou chorar mais, eu sei que talvez o choro dure uma noite, a alegria vem para amanhã, talvez amanhã é quando Jesus voltar, eu sei que no último dia vai acontecer, eu sei que no último dia eu vou para o céu, mas Jesus está dizendo, eu estou aqui hoje, eu estou aqui agora, eu estou presente hoje, eu estou presente agora. O que eu preciso fazer é me arrepender, confessar, crer em Jesus e confiar nele, que o meu milagre acontece hoje, o meu milagre pode acontecer agora, o seu e o meu milagre pode acontecer neste minuto, se nós crermos. Para concluir, nós temos esse texto tão maravilhoso. Talvez você não entrou tanto nesse texto, conseguiu entender. Mas trazendo algo para nos acrescentar, no versículo 32, diz que quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, ela se lança aos seus pés e diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela está dizendo? A culpa é sua, Jesus. Quantas vezes nós não fazemos isso? Deus está presente e a gente fala, a culpa é sua, Jesus. Por que o Senhor não me avisou? O amor de Jesus, ele é tão extraordinário por nós, que ele olha para mim, ele olha para nós e simplesmente diz assim, eu te amo. Ele não nos acusa, mas às vezes, a maioria das vezes, o culpado somos nós, por não crer, por não acreditar, por não obedecer, por não fazer da forma como Ele ordena, como Ele direciona, como Ele nos ensina. E quando dá errado, a gente põe a culpa em quem? Em Jesus. A culpa não é de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus viu que ela chorava, os judeus que a acompanhavam também choravam, ele agitou-se no seu espírito e se comoveu. Sabe o que eu vejo aqui? O quanto Jesus nos ama. Porque Ele também sofre com o meu e o seu sofrimento. Nós estamos enxertados em Jesus, nós somos um só corpo.
E quando nós estamos doentes, sofrendo, o meu e o seu Jesus, ele chora também. O desejo dele é que nós sejamos sarados e transformados, renovados, restaurados. Porque quando Jesus sofre com isso, sofre com o meu e com o seu sofrimento, a Bíblia, seguindo, ele só pergunta uma coisa, ele pergunta: onde vocês o puseram? E as pessoas vêm e vê, e Jesus chorou. Sabe quem é que tem o privilégio de ter um Deus extraordinário, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, um Deus que pode tudo, é o único, Ele é o Deus dos deuses, não existe ninguém igual a Ele. Os únicos que têm o privilégio de ter um Deus que chora por Ele, sou eu e você. Você tem noção do que é isso? Quando você erra, quando você peca, Ele se entristece, porque o desejo dele é que você esteja o tempo todo com Ele, e quando você peca, o pecado te afasta dele. É como se eu estivesse cortando a carne e separando, me arrancando de dentro dele, e isso dói. O pecado nos afasta de Deus e o Senhor chora, o Senhor se entristece com isso. O Senhor, nós somos privilegiados por ter um Deus que chora por nós. Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite não é esse ambiente de tristeza, mas um ambiente onde eu olho para isso e falo: cara, eu vou me consertar, o Senhor não vai chorar por mim mais. Eu vou me alegrar contigo, eu vou me render aos seus pés, eu vou confiar em Ti, porque o Senhor é o Deus do impossível. Por que eu estou falando? Por que você tem certeza disso? Porque os próprios judeus olham e falam assim: olha quanto ele o amava. E aí começa alguns questionamentos. Alguns começam a questionar: será ele? Será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer alguma coisa para que Lázaro não morresse? É o time dos incrédulos, dos questionadores. Não esteja nisso. Não esteja no time de quem questiona, de quem é incrédulo. Mas Jesus, Ele ama tanto a minha vida e a sua vida, que Ele se agita no Espírito. A palavra diz que Ele, agitando-se novamente em si mesmo, Ele chega até o túmulo, que era uma gruta, cuja entrada eles colocam uma pedra. E Jesus não quer ouvir mais ninguém. Sabe o que Ele faz? Ele se lembra de que pode ter questionadores, pode ter pessoas duvidando, pode ter pessoas desacreditando em você, porque você olha para você, ou as pessoas olham e falam: ih, esse aí já morreu, isso aí não dá em nada não, você já era. Se tivesse vindo antes, Jesus até tinha chance, mas agora já está perdido na vida, já não tem mais nada. Já colocaram uma pedra já sobre a vida dele. Talvez as pessoas te julgam dessa forma. Já colocou-se uma pedra à sua frente, te julgando como alguém que já morreu. O louvor pode subir. Te colocando em um ambiente onde você olha e fala: esse aí já não vai dar mais em nada, já deu. Até tinha chance, mas agora já foi. Sabe o que o meu e o seu Jesus faz? Ele sabe quem está lá dentro, Ele sabe quem está do outro lado, e Ele só fala uma coisa: tire a pedra. E a pessoa de confiança que olha para você e fala: você é meu irmão, você é minha irmã, top, estamos juntos, mas que agora te olha e fala: você já morreu, você não tem mais chance. Sabe, o seu irmão, o seu camarada, que está contigo, porque der e vier, mas agora ele não está mais, porque ele olha para você e fala: acabou. Sabe o que ela fala com Jesus? Ô Jesus,
Ele já está cheirando mal. Já está morto há 4 dias. Para que isso? Sabe o que Jesus olha para essas pessoas, e eu creio que Jesus, o poder do Espírito Santo, está trazendo a luz em algumas pessoas à sua volta e dizendo a mesma coisa que Jesus disse. Eu sei e eu acredito em quem está lá. Agora eu já disse para você, porque essas pessoas também conhecem a Jesus, que se você crê, você vê a glória de Deus. Ele faz uma pergunta e não espera a resposta. Esse é o meu e seu é Jesus, porque o controle está onde? Na mão dele. Ele tem o controle, ele tem a solução, ele tem a solução que precisa. Então ele pergunta: olha, eu não falei com você lá atrás, por que você está duvidando? Acredite. Quem é você? Não é irmã dele? Não estou te entendendo. E Jesus fala: olha, eu disse a você que se você crer, verei a glória de Deus, e ele não espera a resposta. Então eles imediatamente tiram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, ele faz uma oração, e ele diz assim: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Jesus está dizendo em alta voz essas palavras, e ele fala assim: eu falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que o Senhor me enviou. E depois de dizer isso, ele clama em alta voz e diz: Lázaro, vem para fora. E nessa noite Jesus está dizendo e gritando o seu nome. Eu não sei em qual área da sua vida, talvez você fale assim: pastor, mas eu não estou. Mas algumas áreas da nossa vida muitas das vezes estão mortas aos nossos olhos, por acreditar talvez que Deus não está presente, mas Deus está presente, e nessa noite Ele chama pelo nome e diz: vem para fora. E aquele que está morto, aquele que tinha morrido, ele saiu, e tendo os pés e as mãos amarrados, porque muitas das vezes nós ficamos amarrados com ataduras, com o nosso rosto envolvido, que a gente não consegue enxergar, existe um pano em cima dos nossos olhos que a gente não consegue enxergar, e Jesus diz, ordena, desamarre e deixe que ele vá. Esse mesmo Jesus que disse: Lázaro, vem para fora, hoje ele mesmo vai até mim, vai até você. A Bíblia diz que ele nos pega como amor, como um pastor da ovelha que cuida e sara e trata. Ele mesmo cura as nossas feridas, traz vida, ressuscita de novo. Esse mesmo Jesus está aqui hoje para nos salvar, para nos avivar, para nos curar, para nos libertar, para nos transformar. Ele é o mesmo que foi ontem, hoje, será eternamente. O mesmo Jesus que disse: Lázaro, vem para fora. Esse mesmo Jesus está aqui nessa noite e diz: vem para fora, vem para fora, vem para fora. Se coloque de pé no seu lugar. Eu não sei a forma que você entrou aqui, eu não sei qual deserto, eu não sei qual a luta, eu não sei qual a dificuldade que tem colocado você em um ambiente que você olha como impossibilidade. Ei, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está presente, Deus está presente. Eu não sei qual ambiente que você olha e fala: não existe mais saída. Talvez você mesmo é esse incrédulo que duvida de que Deus possa ressuscitar algo de dentro de você, trazer a vida, te fortalecer, algo que morreu, algo que está destruído, algo que está parado, paralisado, enfaixado já, que você fala: já tem tempos, já tem dias, já não tem mais solução. Deus essa noite está dizendo: eu sou o Deus do impossível, eu estou presente, e aonde eu estou presente, milagres acontecem. Pode sim voltar à vida, pode sim ressuscitar, mas não ressuscitar somente, não, ele ressuscita, ele cura, ele salva e ele transforma. Lázaro não saiu para fora, Lázaro não saiu para fora com a mesma doença, não, Lázaro saiu curado, restaurado, transformado. Não existia mau cheiro, o mau cheiro do pecado, o Senhor vem e lava, transforma, limpa.
a água que te transforma. Eu sei que estás comigo, sei